Fala aí, ô povo lindo! Bom, alguns nem tanto, né? Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Nossa, tô barbudo, hein? Dá um jeito nisso aqui. Galera, beleza? Tranquilo? Canseira, hein? Nossa, que canseira essas aulas aqui. Ó, deixa eu pedir um favor pra vocês antes da gente começar o rolê de hoje. A gente sabe que é um momento, assim, bem difícil, não é fácil assistir essas aulas pela internet. É, mas a gente está num momento atípico, assim, né? Um momento muito raro, a gente vai ter uma lembrança disso depois, vários aprendizados, né? Então, queria pedir um pouquinho de paciência para vocês, porque do mesmo jeito que é difícil assistir essas aulas online e criar um ritmo, né, de estudo, deixa eu ver se eu baixo um pouquinho, aí para você ver, ó. E criar um ritmo de estudos, também é difícil para a gente, né, nós professores, a gente conseguir organizar uma rotina de gravação, aprender a mexer com várias coisas que a gente não sabia mexer, ainda não sabe, né, tal. Então tem um pouquinho de paciência aí com a gente, com a escola, a gente que já teve tanta paciência com vocês, né. Uma coisa eu garanto para vocês, vocês sabem que eu não minto para vocês. Cara, a gente está fazendo um corre assim enorme, sabe? Os professores, a escola, a coordenação, a galera tá assim ligada nisso. Eu garanto para vocês que a gente está trabalhando muito mais assim, né? Gravando essas aulas em casa. A princípio é aquele negócio, vai assistir aula de casa, né? Você vai estudar em casa. Você tá vendo aí que não é fácil. Pra gente é a mesma coisa. Vai gravar aula em casa, vai dar aula em casa, vai trabalhar em casa, o famoso home office. Cara, é medonho, velho, é difícil. Eu preferi mil vezes estar indo aí na escola encontrar vocês, mas a gente não tá podendo, tá? Então, por enquanto, a gente vai se virando por aqui mesmo. Estamos aprendendo, né, lidar com tudo isso. Nós estamos bem próximos aí por redes sociais. Vocês têm meu WhatsApp, vocês podem mandar dúvidas, sugestões. Pode falar, César, ó, tal coisa ficou legal, desse jeito não tá legal. Me passa a percepção de vocês que a gente vai juntando tudo isso e a gente vai aprendendo junto. É isso que é o legal da escola, galera. A escola foi feita para aprender. E não é só aluno que aprende. O professor aprende, a escola aprende, todo mundo aprende. É para isso que nós estamos nesse rolê doidão aí que é a escola. Beleza? É isso que é bonito. Então, paciência com a gente tem paciência com vocês e a gente vai aprendendo junto, tá? Ofereçam ajuda para os amigos que têm dificuldade, ofereçam ajuda até para os professores que têm um pouco de dificuldade. De repente você viu a aula lá do professor, não tá legal a imagem, o negócio que tá usando aqui, dá um toque, dá uma sugestão, sabe? Dá um acolhe nele, na gente, tá bom? Considerem também que nós temos professores de todas as gerações também. Você tem uma galera mais nova que está mais habituada com essa questão da tecnologia, tem uma galera intermediária, tem uma galera mais velha, então assim, a gente tem de tudo. E é legal demais isso, volto a dizer, olha que beleza que é a escola, porque olha que diversidade que nós temos na escola. E a escola é um recorte do mundo, o mundo é assim, o mundo é todo recortado, todo dividido, todo diferente, e a gente tem que aprender a lidar com essas diferenças, tá bom? Então agradeço a atenção de vocês, agradeço o esforço de vocês, e vamos junto que vai dar tudo certo. No final, eu tenho certeza que quando terminar tudo isso, passar essa fase, a gente vai aprender. Ó, no mínimo, uma grande lição que a gente já tirou agora. A gente vai, quando a gente voltar, a gente vai valorizar muito mais os nossos encontros presenciais, né? Que a gente tem uma certa ideia de que, educação à distância, é melhor estudar em casa. Ixi, cara, é tão legal encontrar as pessoas ao vivo, né? Olhar, né, no olho, encostar na pessoa, né? Pegar na mão, dar um abraço, pô, isso é tão legal. Mas logo logo a gente volta com tudo isso, beleza? Bora trabalhar? Depois do recado dado, eu já comi 4 minutos da aula. Mas fica tranquilo que o assunto de hoje é fácil, é teta, você vai mamão com açúcar, é mel na sopa, sei lá o que você quiser pensar. Mas o assunto de hoje é fácil. Do jeito que a gente vai trabalhar aqui, é fácil. O Brasil não é fácil de entender, mas esse rolê nosso vai ser fácil no final dele, beleza? Bora lá. Eu queria que você olhasse aí, acompanhasse pela apostila. Nós estamos nas aulas 13, 14 e 15. Tá? Então pega o seu material, pega o seu caderninho aí, ó, pessoal do primeiro ano, ó, caderninho na mão, tá? Vai acompanhando pelo caderno aí, porque eu montei a sequência de acordo com o caderno de vocês, ok? O nosso assunto no geral hoje são as fronteiras do Brasil, tá? São os limites territoriais
desse Brasilzão, desse país maravilhoso que a gente vive. E você já sabe que isso é muito grande. Nós temos milhares de quilômetros de fronteiras terrestres e marítimas, tá? Então eu vou dividir a aula, assim como o material fez, para entender as fronteiras do Brasil. Primeiro a gente vai falar das fronteiras terrestres. A gente vai falar de tudo isso aqui, sabe? Praticamente 16 mil quilômetros aí de fronteiras terrestres. A gente vai analisar, vai ver o que o Brasil faz para cuidar disso, qual que é a dificuldade, o que dá certo, o que não dá, qual que é o perigo e tal, das fronteiras terrestres, beleza? Essa vai ser a primeira parte da nossa aulinha. Na segunda parte, aí a gente vai falar da questão dos limites aqui, ó, do mar, que é a nossa fronteira marítima, as nossas fronteiras marítimas. Aí a gente vai falar como que isso foi definido, quem brigou por conta disso, como é que está hoje, quais são os recursos que podem ser usados e tal. Então nós vamos dividir essa aula nesses dois pedaços, tá? Fronteiras terrestres e fronteiras marítimas. Entendido? Ótimo. Então vamos lá. Eu estou escutando tudo que vocês estão falando aí. Aliás, tem gente que está conversando aí. Está no WhatsApp, está derrubando café em cima da folha. Vamos lá. Aqui é o seguinte, ó, primeira parte então. Aqui na aula 3 a gente fala das fronteiras terrestres, né, do Brasil. É difícil ficar fazendo isso aqui, né? Olha lá a moça do tempo de novo, ó. Fala das fronteiras terrestres do nosso Brasilzão. Moçada, olha só isso aqui. Daqui, ó, lá embaixo que a gente faz a divisa com o Uruguai, cortando todo um pedação aqui da América do Sul. Cara, a gente vem até aqui em cima, ó, na Guiana Francesa. É muita fronteira terrestre. Nós temos 16 mil quilômetros, mais ou menos, de fronteiras terrestres. Essas fronteiras terrestres, nós fazemos fronteira com 10 países. Na verdade, 9 países e mais um território ultramarino, que é um território da França, que é a Guiana Francesa. Como se o Brasil fizesse fronteira com a França, tá? Então, vamos colocar assim no geralzão, 10 países aí que a gente faz fronteira, cara. É muita coisa, é muita relação. Na América do Sul, a gente só não faz fronteira aqui com o Equador, tá vendo aqui? E a gente não faz fronteira com outro país também, tá vendo o mapa aí qual é? Aqui, ó, o Chile. Não, você não consegue atravessar essa fronteira terrestre entre Brasil e Equador, Brasil e Chile, porque essa fronteira não existe. Os outros países, esses outros 10 territórios, fazem fronteira com o Brasil, tá? César, como é que define uma fronteira? Aí depois, quando vocês estiverem estudando história, vocês vão entender as pendengas de cada momento, de cada lugar, como que essas fronteiras foram estabelecidas. Para nós aqui em geografia, trabalhando o conceito de território, uma fronteira, normalmente para nós aqui, ela é estabelecida, um pouco mais de 50% das fronteiras são feitas por rios. Então, normalmente quando tem uma disputa política tal, e decide o que é de um, o que é de outro, um rio normalmente vai ser o limite dessa fronteira. Até porque isso está sendo feito basicamente no século XVIII, XIX, o principal meio de transporte ainda é a navegação, não tem trem ainda, né? Não tem os carros, então os rios eles são muito importantes nessa geopolítica das divisões territoriais, não só aqui da América e do Brasil, mas em muitos lugares do mundo. Você tem também uma parte do território que é dividido por relevo. Às vezes é uma serra, tem lugares ali aqui na Cordilheira dos Andes, né? Aí você tem um relevo ali que delimita, ó, daqui para lá é de um país, daqui para cá é de outro. E aí você tem as linhas geodésicas, né? Linhas geodésicas, esse nome feio, é quando você tem uma linha imaginária. Uma linha geodésica é uma linha imaginária. Então, tipo assim, você tem um lugar ali que não tem um rio, não tem um relevo, mas existe uma linha imaginária, e aí você que é aluno de geografia já está esperto, como é que você define então exatamente como essa linha imaginária? Através das coordenadas geográficas, beleza? Só alguns dados aí dessas fronteiras territoriais que nós temos. Uma coisa interessante que acontece com as fronteiras, né, territoriais, é que assim, em muitos lugares onde você tem a fronteira, por conta de ter um rio, uma ponte ou alguma atividade econômica ali que liga dois países, você acaba tendo uma cidade que ela tem são duas cidades, mas funcionam como uma só. A gente chama de cidades gêmeas. São cidades que estão aqui, ó, bem no limite do Brasil com outros países. Então você tem cidades que estão no limite do Brasil com o Uruguai, com a Argentina, com a Bolívia, né, com o Paraguai. Então você tem uma cidade que normalmente é só uma rua que divide
qual é o lado da cidade brasileira e o lado uruguai, por exemplo, ou às vezes é só um rio e tem uma ponte. Então são cidades que ela tem nos dois lados, nos dois países, né? Essas cidades gêmeas, ó, isso aqui, ó, Santana do Livramento é o lado brasileiro, tá vendo? Isso aqui é uma praça. Aí o pessoal faz uma questão simbólica, né? Normalmente, aqui na América do Sul, você não tem a necessidade de fazer ali uma fronteira monitorada, nós não temos conflitos atualmente na região, não existe a proibição de você ir de um lado para o outro, então normalmente se faz uma fronteira simbólica. Olha só essa aqui que bonito, ó, tem uma praça, né? Aí no meio dessa praça você tem um obelisco aqui, né? Com uma homenagem a Brasil e Uruguai, e aí você tem aqui como se fosse uma rua dividindo mesmo o lado brasileiro, ó, quem mora daqui está no Brasil. E se você atravessar, você pode atravessar a pé aqui desse lado, você está no Uruguai. Normalmente o nome muda, pode ser que fique o mesmo nome, né, com pronúncia diferente. Nesse caso aqui, do lado brasileiro, você tem uma cidadezinha, não é muito grande a cidade, por isso que eu falei cidadezinha, mas chama Santana do Livramento. Esse é o lado brasileiro. E atravessando aqui, do outro lado da praça, você tem uma cidade uruguaia que chama Rivera, né? Então é uma cidade gêmea, tá? Você tem uma economia que tem um diálogo interessante, a questão da saúde, a questão da segurança pública. Os dois países precisam fazer uma espécie de parceria ali entre os governos do local para conseguir administrar bem essa cidade, beleza? Um grande exemplo que a gente tem disso, uma cidade bem maior, é lá na Tríplice Fronteira, né? Lá no sul do Brasil, deixa eu voltar um aqui, ó. Aqui, cadê aqui? Foz do Iguaçu. Paraná, Paraná. Aqui Brasil, Paraguai e Argentina. Aqui, ó. Nesse pedaço aqui, ó, depois você olha no mapa que eu estou deixando as imagens aí para vocês. Ali o Brasil faz fronteira com dois países, né? Uma região de muitos rios, né? A bacia Platina ali, a bacia do Prata. Aqui no Brasil a gente chama de bacia do Paraná. Ali você tem a fronteira do Brasil com a Argentina e com o Paraguai. E uma cidade gêmea que tem ali, né, bastante famosa, ixi, perdi aqui, tá aqui, é aqui, ó, Foz do Iguaçu. Então, de um lado você tem Ciudad del Este, que é do Paraguai, onde o pessoal vai para fazer compra, tal, você já deve ter ouvido falar disso. Aí você tem a Ponte da Amizade, ligando as duas cidades. Essa Ponte da Amizade é uma ponte feita ali nos anos 60, né? Porque Brasil e Paraguai tiveram uma guerra ali no século XIX, foi o maior conflito da América Latina, depois vocês vão ver isso em história e num outro momento em geografia, mas é um grande exemplo, porque essa ponte conecta aqui com o Brasil, que está do outro lado do rio, que é a cidade de Foz do Iguaçu, também muito conhecida aí para vocês, tá? Tem um outro exemplo de uma cidadezinha que fica lá no extremo sul, que aí mantém o mesmo nome, é uma cidade gêmea que chama Chuí, do lado do Brasil chama Chuí, é a última cidade ali do Brasil, né? Do lado com a fronteira com o Uruguai. É o extremo sul do Brasil. E você atravessa uma avenida, na verdade tem uma avenida com um canteirinho no meio, esse aí eu já fui lá, já vi presencialmente lá o negócio. Você atravessa e do outro lado da fronteira você tem uma cidade uruguaia que chama Chuí. Na verdade é a mesma cidade, só que é muito louco. Você vai do lado brasileiro, aí você entra no restaurante, cardápio em português. Aí você atravessa a rua, vai numa churrascaria do lado de lá, o cardápio em espanhol, porque lá é o lado uruguaio. Do lado uruguaio você tem free shop, então você pode entrar numa loja, comprar bebida, produtos eletrônicos e tal, como se você, sabe, aquele free shop, vocês estão ligados o que é, né? Você tem livre de impostos essa área, né? Então são cidades gêmeas, é só uma curiosidade aí do que acontece com as nossas divisas territoriais, beleza? Alguns problemas, ó, olhando para essa imagem aqui, você imagina, cara, olha o tamanho do Brasil e olha a quantidade de fronteira que a gente tem para poder vigiar. Então, obviamente, nós temos algumas dificuldades. De tomar água a gente não tem, né? Dificuldades dessas fronteiras. Como o território é muito grande, a gente tem contrabando de toda a ordem. As leis nos países elas são diferentes, né? E aí você pode ter produtos contrabandeados, então no nosso território, no Brasil, pode entrar e sair produtos que são ilegais, que estão sendo contrabandeados, ou porque não pagaram os impostos, ou porque são falsificados, ou porque são ilegais, que é o caso, por exemplo, de armas e drogas, né? Então é muito difícil para a Polícia Federal, para as Forças Armadas, a Força Nacional, tomar conta de toda essa fronteira. Então, toda discussão que você vai fazer sobre o Brasil, sobre, por exemplo,
a questão das drogas, a questão das armas. Você tem um tráfico aqui que eu acho particularmente muito triste, que é um biotráfico, né? É um tráfico de riquezas naturais. Você tem plantas e animais que são traficados, principalmente na região da Amazônia. Então você tem ali vários filhotes de bichos, né, que são vendidos nesse contrabando. Então uma das grandes dificuldades é você conseguir manter a presença, né, a vigilância nesses lugares por conta dos contrabandos e de várias riquezas nossas que podem ir embora. Na região da Amazônia, por exemplo, você tem muitos garimpos ilegais que não são de brasileiros, pessoas que vão para a região, garimpam de forma ilegal, prejudicam o meio ambiente, prejudicam a economia e podem até cometer crimes, né, de várias ordens no nosso território e vão embora. Então a gente precisa, com o tempo, né, o governo brasileiro precisou criar mecanismos para poder vigiar essas regiões, principalmente a região norte. Se você olhar aqui, ó, já eu explico ali para vocês, só para dar uma ideia no mapa. Essa região aqui mais ao sul, a região mais meridional, os países, né, mais meridionais que faz fronteira com o Brasil, aqui você tem uma concentração maior de pessoas, atividade econômica, etc. e tal. Então, aqui é um pouco mais, vamos dizer assim, um pouco mais fácil de vigiar, porque você tem presença de brasileiros, né? Essa região aqui, principalmente a região norte, cara, é muito difícil, é no meio da selva, sabe? Para chegar lá tem que, sabe, barco, voadeira, trilha, facão, onça, dragão, Pokémon, é longe, é difícil, né? Para isso, o governo brasileiro, então, adotou, tem vários projetos, mas aqui nós vamos falar de dois. Você tem o projeto Calha Norte, que eu vou explicar especificamente o que é, ele foi feito em 1985, passou a vigorar em 1985. A Calha Norte é uma presença militar, física, ali na região norte do país, já vou mostrar para vocês. E uma outra iniciativa, 10 anos depois, em 1995, que é um projeto que chama CIVAM, que é o Sistema de Vigilância da Amazônia. Então são duas tentativas do governo, olha o que eu estou dizendo, muitas fronteiras, alguns lugares quase que abandonados, assim, muito difícil chegar e tal, mas a nossa soberania está em risco. Nesses lugares você tem atividades ilegais, você tem contrabando, você pode perder riquezas no território, então a gente precisa vigiar. Entendeu até aqui? O governo, duas iniciativas para vigiar esses lugares com fronteiras lá terrestres, né? O projeto da Calha Norte e o projeto do CIVAM. Vou explicar um de cada vez agora, tá bom? Primeiro, Calha Norte. O Calha Norte, ó, se você olhar todo esse mapa aqui, essas bolinhas brancas são unidades militares. Você faz uma espécie de calha de contenção ali, ó, que vai praticamente do Peru, né? Do Rio Solimões aqui, ó, do Peru até aqui, praticamente a Guiana Francesa, né? A Guiana Francesa. Então você tem uma calha, ou seja, uma grande presença militar na região. Então você tem várias unidades militares aqui para vigiar essa região. Então você tem um efetivo das Forças Armadas, do Exército e da Aeronáutica principalmente, que ficam ali vigiando essas regiões. Tá? Você tem uma presença militar, ou seja, Calha Norte é uma presença militar na região. Nós estamos protegendo de forma física, em loco, né, lá no lugar, as nossas fronteiras no norte, que são as mais abandonadas e as que estão mais vulneráveis. Então, o projeto Calha Norte é uma tentativa, né, de proteger, de garantir a soberania, de proteger o território brasileiro e as nossas fronteiras lá no norte do país, principalmente na região amazônica, tá bom? Vamos lembrar que essa é uma região que tem bastante reservas indígenas, tem muitas áreas de mineração, tem várias hidrelétricas, então nós temos uma quantidade infinita de riquezas na região. E aí o Brasil foi lá e marcou posição, Projeto Calha Norte. Tudo bem? Tranquilo? Fácil, né? Beleza. César, aquele outro projeto que você falou. Ah, só um detalhe, deixei para vocês um infográfico, né, com quantos municípios que atende, em quantos estados estão, o que faz parte do programa, né? Você tem ali a parte da saúde, com a presença militar, escolas militares. Então você tem ali quantas pessoas que são atingidas por esse projeto. No conteúdo da aula eu deixei as imagens da aula, dá uma olhadinha com calma depois e algumas curiosidades, tá? César, e aquele outro projeto que você falou, do CIVAM? O que seria o CIVAM, então? O CIVAM é o seguinte, ó, a partir de 95 a gente já tem, a gente já pode se beneficiar da tecnologia via satélite, ou seja, de um sensoriamento remoto. Você tem satélites posicionados, então, que conseguem fotografar e emitir, receber informações de vários lugares aqui da Terra. O Brasil aproveita isso para fazer o seguinte, um projeto de vigilância da Amazônia. Como é muito difícil você estar na região
sabe, pegando um carro, indo até um lugar, pegando um barco e tal. Com a década de 90 e as novas tecnologias, você consegue ter vários postos de monitoramento. Uma base militar, por exemplo, serve como um desses postos de monitoramento. Ela pode dar informações, ela pode oferecer dados, ela pode oferecer várias informações, vários dados, fotos, e que podem ser cruzadas aqui por outros centros, Manaus, Porto Velho, Brasília e Belém. Ou seja, todas essas informações dos lugares, né, em loco, lá no lugar mesmo, são coletadas e são confrontadas ali, ou são, eu ia falar juntadas, né, são somadas com informações via satélite, com fotos aéreas e tal. Então esse aqui é um sistema de vigilância que junta aquilo que tem no lugar, aquilo que tem no local, mais essa possibilidade de uma vigilância remota. Entenderam? Como a área é muito grande, talvez seja mais fácil monitorar por satélite, e por satélite você vai trocando informações entre essas bases aqui, entre esses centros, né, de vigilância. E aí trocando informações você consegue saber, ó, estão fazendo um garimpo legal lá não sei na onde. Aí você desloca alguém para lá. O desmatamento aumentou muito em tal região. Então você consegue com essas fotos, né, em tempo real, monitorar se tem uma pista de pouso de avião ali clandestina, se tem desmatamento, se está tendo mineração onde não pode ter, se alguém invadiu o território brasileiro, monitora principalmente o nosso espaço aéreo, já que isso pode ser feito com torres de controle, né, e mais os satélites. Então o projeto CIVAM seria toda essa presença local, mais especificamente essa questão remota. Seria a vigilância por satélites, fotos aéreas e novas tecnologias. Tá bom? Então isso seria o CIVAM. Esse um pouquinho depois, 1995. Tranquilo, né? Aí eu coloquei para vocês um esqueminha lá com um resumo, né, do que é o projeto CIVAM. Aqui, ó, tá vendo? Satélite mandando e recebendo informações, né, para vigiar esse território que dá, na região lá do norte do país, a Amazônia, quase 40% do território brasileiro tá lá. E na boa, não é fácil fazer a vigilância de tudo isso. Tranquilo, né, gente? Beleza? Agora, já que a gente viu que o Brasil tem muita fronteira, que tem muitas dificuldades, tem cidades que são gêmeas, né? Nós vimos também que nessas dificuldades de você controlar o território pelos contrabandos e manter a soberania nacional, não perder riquezas, né? Que o governo montou 2 projetos principais aí, que é o Calha Norte, uma presença, né, física, local, e o CIVAM, que junta essa presença local com essa questão da vigilância remota. Para finalizar, então, eu gostaria de passar para vocês a ideia mais importante dessa aula. Tanto para a sua vida normal, quanto para os vestibulares. A ideia mais importante é a seguinte. Se você parar para pensar, esse aqui é um mapa da nossa densidade demográfica. É onde está a concentração da população brasileira. Percebam que a concentração da população brasileira está aqui, ó. Tá vendo? Principalmente na região litorânea. Esse espaço aqui, ó, mais para o interior, né, do Brasil, né, para o interior do país, historicamente, aí você precisa juntar com a matéria de história, historicamente é um espaço que ele é mal ocupado, que ele é um pouco abandonado, ele é de difícil integração. Por quê? Desde lá do nosso período colonial, quando começamos com atividades econômicas como o pau-brasil, ou como os engenhos de açúcar, as drogas do sertão, os escravizados, né? A mineração, tudo isso durante o Brasil colonial e até depois Brasil Império e tal, montou uma estrutura de ocupação no litoral, porque a lógica colonial era você estar no litoral olhando para o exterior, olhando para além do oceano. Então assim, se faz açúcar aqui no Brasil, é para mandar para a Europa. O ouro extraído daqui vai para a Europa, vai pagar imposto e vai ser vendido lá. As drogas do sertão daqui vai para a Europa. Então perceba, até o agronegócio hoje, a gente voltou muito para o lado do oceano. Então aconteceu que a gente ocupou e desenvolveu essa faixa territorial, e aí você ficou com alguns espaços aqui abandonados, entre aspas, tá? Então, é tendência aí das últimas décadas que o governo brasileiro, que o Estado brasileiro, esteja tentando ocupar e desenvolver e manter a sua soberania nessas áreas então, tá? O que explica, o que eu quero dizer em resumo é assim, o que explica a ocupação do território brasileiro dessa forma é o nosso processo histórico. Se você juntar história e geografia, você entende essa questão.
da ocupação do nosso território. Beleza, galera? Espero que tenha ficado claro. Se ficar alguma dúvida agora na sequência, a gente vai tirar essa dúvida ao vivo aí e fazer os exercícios da apostila então. Tá bom? Obrigado, viu? Essa foi, para você que está acompanhando o material, essa foi a aula 13, tá? Mas lembrando que a gente vai fazer 13, 14 e 15, então agora dá o play no próximo vídeo aí, que vem a aula 14 e 15 para vocês. Tá bom? Obrigado!